Irei fazer um inventário extrajudicial. São 3 terrenos. Todos têm construção não averbadas. Devo regularizar primeiro as averbações ou posso fazer direto o inventário? Olha que pergunta interessante, né? Então, e aí quando eu clico aqui nas respostas, nossa, olha como a comunidade é bacana, né? Olha só como é bacana. Ali, ó, a Caroline colocou ali, né? Aí se tu olhar ali para baixo, olha ali as respostas dos colegas, ó. A Fernanda, que é uma das administradoras, a Marli, a Ana Cláudia, o Walter, que já tem o selo de super colaborador, e a Lídia, que também tem o selo de super colaborador, né? Todos eles dando a resposta para a Caroline. Isso é um sentimento de comunidade. Sentimento de comunidade é quando os meus alunos se ajudam para todos crescerem. Quem ajuda se sente bem, porque está ajudando e está desenvolvendo raciocínio sobre a regularização. E quem recebe ajuda, aprende. Lembra que eu falei anteontem? Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Lembra que eu falei disso? Ainda falei no final que papagaio que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Então, evite as pessoas tóxicas. Dentro da comunidade, muita gente que não tem experiência encontra colegas com experiência e conversa e cresce. E se você ainda nem tem cliente, só o fato de você estar dentro da comunidade, você está acompanhando o que está acontecendo com os clientes dos outros e entendendo o raciocínio. Águia voa com águia. É assim que a gente trabalha. Você participa da comunidade para poder crescer. E aqui na comunidade, além dos alunos, tem a minha equipe. E eu estou aqui agora olhando. Então a gente sabe tudo o que acontece. E eu nem estou falando do curso, que é outra plataforma, que tem o suporte do plantão faixa preta. Algumas faixas pretas estão aqui dentro. É isso. É sobre crescimento. Não é sobre vender um curso. Eu não tenho nem vagas agora, né? Então posso falar à vontade. Não tenho vaga. Se tivesse vaga, tá vendendo. Não tenho vaga. Nem adianta querer agora. Isso vai levar de 60 a 80 dias para eu abrir vaga de novo. É sobre crescimento. Crescimento a gente faz com as pessoas que estão na área trabalhando e tem mais experiência. Não, se você tem 7 anos de idade e você anda com crianças de 7 anos, você tem um crescimento. Você anda com criança de 10 anos, você tem outro. Lembra que muitos jogadores de futebol no passado falsificavam a certidão de nascimento. Quem não lembra disso, né? Chegava no clube e ele dizia, eu tenho 12 anos. Ele tinha 14. Daí ele jogava no meio daqueles pequenininhos ali para ter mais desenvoltura, né? O experiente sempre tem mais a agregar, né? Então, dentro da comunidade, você está lidando com pessoas mais experientes, está aprendendo com elas o dia inteiro, tá? E o caso dela aqui, devo regularizar as construções antes ou não? E aí todo mundo respondeu, e pode inventariar só os terrenos e regulariza depois, que não tem problema, tá? Não vai ter problema nenhum. Até porque tem o princípio da cindibilidade e tem uma decisão do Conselho da Magistratura de São Paulo que fala sobre a possibilidade de cindir e averbar a construção depois. Inclusive na plataforma tem uma aula explicando passo a passo de como fazer isso. O passo a passo. Então, professor, mas pela continuidade, olha aí agora eu voltando na continuidade, eu não deveria primeiro averbar a construção e depois inventariar? Sempre foi assim, até que vieram esses paradigmas novos de cindir, tá, o título. A gente não pode deixar de registrar a partilha porque ele não tem como fazer a averbação da casa. Agora veja, quando vai inventariar, né? Eu entendo que lá no inventário vai ter que mencionar as construções. Só depois é que você não vai fazer essa primeira parte aqui, né? A Kátia colocou a cindibilidade, eu nem imaginava que existia. Só isso já valeu o curso, né, Kátia? Só isso já valeu o curso, tá? Então aqui, bom dia, tive um caso recente que na matrícula só havia o terreno,
a prefeitura cobrava IPTU, consegui fazer. Tem que verificar se realmente as casas têm alvará de construção ou não para depois regularizar. Veja se já existe a construção na municipalidade, né? A Lídia faz inventário conforme a descrição registral e depois, se for o caso, os herdeiros averbam as construções, a não ser que seja unidades autônomas. Então ela dá uma explicação lógica disso, tá? Então, sempre a gente vai ter questões novas que os livros não vão trazer. Eu vou repetir para você ouvir, para você ter certeza do que eu estou falando. Para você, a pessoa falou alguma coisa. Muita coisa nesse nicho os livros não trazem. Muitas. Por quê? Porque são extremamente práticas. E por serem prática demais, às vezes quem escreve o livro nem sempre tem a prática, então deixa de mencionar. Então, eu tive um caso parecido, só que ele era muito delicado. O cidadão vendeu o terreno, nunca vou esquecer disso, e não fez a escritura de compra e venda. Beleza. Quem comprou, construiu. Então veja só, lá no registro de imóveis eu tenho fulano de tal proprietário que já vendeu. Deu de boca, né? E o outro comprou e construiu. Então você já sabe que na prefeitura ele foi lá, pediu o alvará de construção em nome dele como possuidor. E o município vai lá, mano. Boa sorte. Aí, passados, acho que uns 3 anos, ele resolveu regularizar o imóvel. Quando ele foi fazer a escritura de compra e venda, a guia de ITBI saiu um terreno e uma construção. E daí, era aquela história. Por que eu vou fazer a escritura de compra e venda da construção que eu construí? Você está entendendo? Eu comprei o terreno, mas fui eu que construí a casa. Agora eu quero fazer a compra e venda, eu vou ter que comprar minha casa no imposto? Vou ter que mencionar na escritura que eu paguei tanto pelo terreno e pela casa? E é claro que não tem lógica, porque ele construiu a casa, só que ele não tinha o terreno no nome. Ah, professor, por que ele não tinha o terreno no nome? Mas isso são inúmeros motivos. Às vezes o cara está se divorciando, está separado de fato, ainda não quer botar no nome. Às vezes o cara não está com a renda dele organizada. Às vezes ele está com um credor na cola dele, ele está tentando pagar e já comprou o terreno ao mesmo tempo. E aí ele chegou e disse para mim assim, olha, eu não posso comprar a casa que eu fiz. E aí a gente sentou, eu e o Tabelião, para conversar. Eu acho muito importante essa conversa, Tabelião e registrador. E eu disse, vamos ter que fazer a compra e venda do terreno e ter que conversar com a prefeitura para ele não pagar imposto sobre a construção, o ITBI, porque já é dele. Daí ele levou na prefeitura todos os comprovantes, inclusive a prefeitura tinha dado alvará para ele, e ele levou a certidão negativa de débitos da Receita Federal em nome dele, que provava que ele tinha feito a obra. Daí a prefeitura lá deu um parecer e conseguiu isentar, não colocar na guia a construção. Veio para mim, como registrador, a escritura de compra e venda do terreno. Registrei a compra e venda e aí ele entrou com um requerimento pedindo a averbação de construção. Com data antiga, a construção. Ele tinha a certidão da prefeitura que a obra estava construída, o habite-se, tudo mais antigo que a escritura. Certidão de débito da Receita Federal, tudo ok. E aí eu entendi. Peguei a declaração de todo mundo dizendo o quê? A historinha. Ele tinha comprado, não tinha escriturado para o nome dele, e depois ele construiu. Ele abriu o cadastro na Receita Federal em nome dele, pagou o INSS certinho,
o alvará em nome dele. Ele não teria porque ele comprar a casa dele. Ele está comprando o terreno. Aí fiz a averbação mencionando isso. Então, ok. A corregedoria chegou aqui e disse parabéns. Eu disse parabéns nós todos, né? Fizemos certinho e não fizemos o cidadão pagar mais do que ele devia, né? Seria muito injusto. Ele tem que pagar mais. Ah, professor, mas o senhor perdeu os emolumentos da compra e venda. Eu não perdi, não era meu. Mas emolumentos eram da averbação. Agora eu vou querer jogar uma escritura para cima, um valor alto para ganhar emolumentos, de certo, porque o cara está regularizando? Não. Não, ele não está comprando. Nem tem como botar no imposto de renda. Isso. Como é que tu vai botar que tu comprou a casa do cara se o cara não construiu a casa? Como é que tu vai colocar no imposto de renda do vendedor uma compra e venda que o cara não vendeu a casa? Como? A gente tem que trabalhar certo. Faz certinho. Não tem erro. Não te incomoda. Se tu faz errado, daqui a 1 ano, 2, alguém vai lá desenterrar. Lembra que o médico, quando ele erra, vai para baixo da terra e passado alguns anos ninguém mais acha. O registrador, quando erra, está no arquivo para o resto da vida.